Boa noite a todos. Vou aqui fazer uma leitura como ocorreu em 1964. Meu pai, com seu conhecimento, viu o perigo que estava para acontecer na igreja e relatou para nós, ainda criança. Em 1964, eu tinha só 8 anos de idade. Como ele falou, houve uma mudança na paróquia da cidade, pois com a morte do padre Oscar, assumiu a paróquia o padre João Bosco, um padre moderno que não agradou muito a João. João é meu pai, por não compartilharem dos mesmos ideais. Nessa época a igreja começou a ser reformada. Passamos por uma grande transformação em nossas vidas. De maneira alguma, João queria seguir essa mudança da igreja. No domingo de Ramos de 1964, fomos à missa, mas chegamos um pouco atrasado. O padre já havia distribuído a comunhão aos fiéis. Terminada a missa, foi para casa com a família e João ficou até o padre voltar para fazer o batizado e lhe pediu a comunhão. Já era 14 horas da tarde, quando ele chegou em casa, dizendo-me: sinto que hoje será o último domingo de Ramos que recebo Jesus Cristo na Eucaristia. Realmente assistiu ao santo sacrifício pela última vez. Disse que desse dia em diante sua vida seria somente penitência e oração. Nesse mesmo ano apareceu na folhinha do Coração de Jesus uma divulgação de um livro de Hugo Vast, chamado o primeiro volume Joana Tabor e o segundo volume Cerudã. Esse livro é da Academia Argentina de Letras, correspondente da Real Academia Espanhola e da Academia de Bogotá, tradução de Luiz Leal Ferreira e escrito para a Editoras Vozes, em Petrópolis, no Rio de Janeiro e em São Paulo. João pediu esse livro pelo reembolso postal e o livro chegou em nossa casa antes da conclusão do Concílio Vaticano II. João disse: o homem que lê esse livro com atenção, com certeza saberá ser livre do anticristo, do fim do mundo. Como dizia Padrinho Cícero, sobre o carvão debaixo do pote e da cruz na porta. Por isso, dedicou toda a sua vida ao estudo desse livro e conseguiu muito êxito. Depois de ler e entender o livro, João então desistiu do sonho de ter um filho sacerdote. Esse sacerdote que seria eu, mas por esse motivo não segui a minha carreira sacerdotal. No dia 19 de março de 1966, o vigário da cidade convidou os fiéis para celebrar o dia do novo Natal. Mais ou menos 21 horas, eles saíram em procissão pela cidade. Quando estavam à frente da nossa casa, o padre mandou um garoto berrar como um bode, pensando que nossa família era protestante. Então João, abrindo a sua boca, cantou um hino que tinha sido ensinado pelos franciscanos, que dizia: Anticristo anda no mundo, fazendo desarmonia, desfazendo o que Deus fez, coisa que Deus não queria. Quem tiver toalhas bentas, ramalhadas de flor,
bota as pontas para o nascente, pro dia do grande horror. Nesse mesmo momento foi um espanto total. O garoto que fez como um bode ficou tão assustado que bateu com a cabeça no poste de luz e fez um enorme corte na sua testa. Saindo da procissão sem rumo, derrubando as lanternas, bandeiras e velas que carregavam, em poucos minutos estavam de volta à igreja, desolados, e encerraram a festa. João, muito triste, não seguiu a reforma da igreja, deixando de frequentá-la, mas jamais abandonou a fé que tinha em Jesus Cristo, na Eucaristia, continuando, respeitando e dentro do seu coração. A maior obra que ele conheceu foi a Sagrada Eucaristia, e a sua maior tristeza foi quando tiraram o jejum eucarístico, que começava entre meia-noite até o momento que a pessoa comungava, e colocaram apenas 1 hora antes da comunhão. Para ele isso era um absurdo, pois Jesus Cristo não seria uma sobremesa. Durante vários anos sofremos muitos insultos, fomos chamados a atenção várias vezes pelos sacerdotes e fiéis. Qual seria o motivo da nossa saída da igreja? João era zelador do Imaculado Coração de Jesus desde a mocidade. Teve que enviar por escrito uma explicação, mas mesmo assim teve que sair, pois as pessoas não queriam mais sua presença na Irmandade. Segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15 até o 34, em 1967, nossa caçula, por uma brincadeira, sofreu uma grande enfermidade. Pois bem, amigos, aqui é um trecho da história de um penitente que em 1964, lá no interior da Paraíba, passamos tudo isso. Não tinha televisão, não tínhamos rádio, não tinha telefone, não tinha internet, mas foi tudo naquele momento uma inspiração de Deus, que nós conseguimos conhecer tudo que estava acontecendo dentro do Vaticano, com as manobras de mudanças, de modernismo, e meu pai ali, com a força da sua fé e com a ajuda de Deus, conheceu como se estivesse dentro da igreja em Roma, e vendo tudo pela revelação de Deus. E aí nós continuamos até o dia de hoje. Meu pai e minha mãe já se foi para a eternidade, e esse aqui que está gravando este vídeo era preparado pelo meu pai desde criança, desde o ventre da minha mãe, para ser um sacerdote. Mas devido a estas mudanças do Concílio Vaticano II, eu fiquei impedido de fazer a minha carreira de sacerdote, e hoje sou um leigo temente a Deus, esperando que um dia Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, para não cometer nenhuma abominação que possa ofender a Jesus na Eucaristia. E assim, tenham todos uma boa noite. Salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.